vamos começar conceituando aqui, né, o que seria ansiedade, o que é que a gente pode entender. Se eu não me engano, a ansiedade ela também pode ter seu lado positivo e tem seu lado negativo. Fala aí um pouquinho para a gente. Bem, antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo algumas mulheres andaram dinamitando aí nas redes sociais a ideia de que hoje seria só para homens, mas eu fico feliz de vê-lo também aqui, um querido companheiro de jornada aí, independente da área em que você está atuando. Muita gente aqui, eu fico feliz pelo convite, Josimar. Eu quase levantava a mão, porque é a primeira vez que eu também estou aqui, mas já peguei meu cartãozinho também. A ansiedade hoje se tornou uma espécie de palavra, digamos assim, mágica e perigosa, porque tudo é ansiedade e, aparentemente, a ansiedade se tornou uma grande vilã, como uma palavra condenada. Quando alguém, de repente, diz assim, rapaz, eu estou com ansiedade, eu estou com síndrome do pânico, ou eu estou com transtorno de ansiedade, eu estou com uma fobia. Então, aparentemente, ansiedade tem apenas esse significado. E tudo acabou se tornando ansiedade. Esse tempo em que você falou, que também é o meu tempo, de uma vida mais calma, mais tranquila, mais passada, numa slow motion, né, numa dinâmica mais lenta, é uma época em que também havia ansiedade. Porque a ansiedade é, antes de tudo, a ideia de que você precisa estar atento a riscos. Existe um elemento de medo na ansiedade que, de certa forma, é muito saudável. Você ter medo de um perigo real e iminente é estruturante, porque sem medo você pode correr riscos e sofrer danos por falta justamente desse medo. Mas quando esse medo começa a lhe atrapalhar na vida, aquilo que a gente chama de processos não adaptativos, você não consegue funcionar normalmente como pessoa, como cidadão, como profissional, como pai, como marido, alguma coisa está passando do limite. E é nesse momento que a ansiedade começa a se transformar em alguma coisa que pode realmente lhe tomar. E tomando você, prejudicar de maneira crônica e definitiva todo o projeto de vida que você tem. Então, existe, vamos colocar, um medo bom, uma ansiedade boa que me deixa alerta e atento. Como a juventude aí fala, eu estou ligado na coisa, eu não estou deixando que a coisa seja passada em verdes campos aí. Mas, quando isso se torna algo que me atrapalha mais do que ajuda, aí me toma, e quando me toma, aí obviamente é extremamente danoso. Hoje existe uma prevalência dos transtornos de ansiedade, que eu diria para você que estudos mostram que de cada 10 atendimentos num serviço ambulatorial de saúde pública ou num serviço particular de clínica psicológica ou psiquiátrica, pelo menos 6, em alguns casos até em 7 ocasiões, estão relacionados com transtorno de ansiedade. Hoje é a doença psíquica ou transtorno mental que mais inabilita as pessoas em todo o mundo, inclusive no Brasil. Eu estava vendo que o Brasil é um dos campeões mundiais de ansiedade, né? O Robson, e nesse sentido, quando a gente vê, tem um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? E me parece que quando se fala em ansiedade é isso também. A gente tem um nível de ansiedade que nos coloca em alerta diante das dificuldades e dos perigos do mundo, mas que quando ultrapassa, chega um momento que parece que há uma disfunção, né? Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são as disfunções ou os transtornos mais frequentes da ansiedade e também o que é que gera esse ultrapassar de limite, essa mudança de dose? Na sequência que você quiser, como você quiser responder. Para nós que trabalhamos com saúde mental, com saúde emocional, existem alguns parâmetros de sintomas versus tempo de permanência no sintoma. Então, um determinado sintoma, por exemplo, episódios de pânico, com sudorese, suor nas mãos, com sintomas de tontura, de perda de contato com a realidade e eventual
fobia social, ou seja, de retraimento das interações que a pessoa normalmente tem na sociedade, aquela pessoa que fica em casa e não quer sair por um longo período de tempo, a depender do tipo de parâmetro que a gente usa, já começa a caracterizar que essa pessoa está enfrentando crises que a gente chama de ansiedade generalizada, que é a fobia geral, que tanto pode ser de estar em público, como de falar em público, ou até mesmo de atuar profissionalmente. Você tem no consultório situações de pessoas, por exemplo, que eram excelentes palestrantes, pessoas que falavam em público, eram vistas como pessoas muito bem-sucedidas na sua área de trabalho e que, de repente, em algum momento, tiveram uma crise de pânico, uma crise de ansiedade generalizada e não conseguem mais sequer atuar no ambiente, no microcosmo dele ali, com 3 ou 4 colegas no trabalho. Então, para nós, quando isso acontece com uma certa frequência, ou acontece em 2 ou 3 episódios, num período de tempo curto, e isso inabilita a pessoa para trabalhar, para funcionar como sujeito, como esposo, como pai e assim por diante, então aquele sinal verde se torna já um indicativo. Não quer dizer com isso que toda crise de ansiedade que alguém aqui, porventura, possa ter tido, ou tenha tido ultimamente, ou possa estar tendo, significa necessariamente que você está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Porque, como você falou, hoje nós vivemos uma vida, uma dinâmica de vida que tem muitos estímulos nocivos. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um trauma de um assalto à mão armada, ou uma situação do trânsito em que a pessoa quase morreu ou quase matou alguém, essa pessoa desenvolverá naturalmente, e é bom que desenvolva, diga-se de passagem, algum tipo de ansiedade posterior ao evento, aquilo que a gente chamaria de estresse pós-traumático. A questão é quando isso se alonga a uma medida em que a pessoa já não consegue voltar às funções. E aí um bom acompanhamento de um profissional, eventualmente um apoio de uma medicação, ajuda a pessoa a superar isso. Então, nem toda crise de ansiedade vai necessariamente descambar para um transtorno de ansiedade. O que é o diferencial? O tempo de permanência, a continuidade dos sintomas, tanto físicos como não adaptativos, a falta de funcionamento normal na sociedade, naquilo que a pessoa costuma fazer, e principalmente a incapacidade da pessoa superar pelos mecanismos que todos nós temos de superação. Por exemplo, quando você sente o medo, é natural que suas pernas tremam, é natural que você fique suado, seus batimentos cardíacos aumentem, todo o sistema nervoso autônomo seja afetado, e você não controla esse sistema. Porém, isso vai ter um tempo de descarga. Chorar, mesmo para homens, é natural que aconteça isso. E você supera aquele momento nos momentos seguintes, nos dias seguintes, nas horas seguintes, ou até semanas que for. Quando isso, no entanto, fragiliza a ponto de você já não ter nenhum tipo de confiança, sequer de sair para a rua, de fazer aquelas mesmas funções que você fazia antes, começa a afetar os seus relacionamentos, um nível de irritabilidade começa a subir muito nas relações com esposa, com filhos, ou um ritmo apático começa a se estabelecer. Então, começa a haver perda de qualidade de vida na higiene pessoal, na ingesta de comida, de prazeres, coisas que a pessoa costumava fazer, já não tem mais prazer fazer, mas também não substitui por nada que possa dar prazer. Então, ali já começa a ter um indicativo de um transtorno. Esse transtorno pode ser de leve a severo. E o que vai acontecer é, se ele for, digamos assim, abordado corretamente, quando ele ainda é leve, então ele não evolui para um sintoma mais moderado e não chega a ser um sintoma severo. Ele só tem a evolução normal dele, do que chegar a severo, se ele não for abordado corretamente. E no caso dos homens, que hoje os estudos mais recentes mostram que tem sido cada vez mais um segmento da sociedade que tem desenvolvido sintomas de ansiedade, até num aumento maior do que o de mulheres. Tradicionalmente, as mulheres são mais, vamos colocar entre aspas, ansiosas.
assim como elas são naturalmente mais neuróticas, histéricas, que são termos, digamos assim, profissionais sem nenhum tom pejorativo. É o estilo, é a maneira de ser da mulher. No entanto, o que é que acontece? Homens cada vez mais têm desenvolvido esse mesmo tipo de sintoma. Uma das razões é a ideia de que o homem não pode sentir isso. É a ideia de que está posto na sociedade, na família, que você tem que ser aquela coluna forte, o baluarte, não pode jamais quebrar as pernas, porque todo mundo depende de você, não apenas financeiramente, mas de você dar segurança, você tem que ter respostas certas, você tem que ter a postura certa, e tudo isso faz com que se retarde a ajuda profissional, até mesmo a ajuda de um amigo ou de uma pessoa com quem você possa conversar e começar a abrir, destampar a pressão, e aí, quanto mais demora, mais você se esconde, mais você se retrai, e aí começa a severidade do caso, porque aí a ansiedade lhe toma. Então, eu diria, quando é que a coisa vira? A coisa vira quando a ansiedade começa a dominar você. Então, enquanto você começa a ter consciência e começa a tentar dominá-la, mesmo que você não consiga, mas você ainda não desistiu, ok, ajuda profissional vai ajudar, vai certamente chegar junto. Mas, se você perde o controle, e a perda do controle não é, de repente, ter um ataque, mas é começar a não funcionar como você normalmente funcionava antes, em todas as dimensões, aí você precisa certamente de uma ajuda profissional. Legal. Então, aquela ansiedadezinha que a gente tem, vai ter um evento amanhã, eu não consigo dormir direito por causa daquele evento, até aí Isso aí é normal. normal, faz parte do cotidiano. Mas parece que a ansiedade, às vezes, é meio difícil para o sujeito autodetectar, né? A ajuda da pessoa que vive ao lado, a esposa, os filhos, é fundamental, porque às vezes a gente tem uma certa cegueira, porque a gente não percebe que está mais irritado. Um dos sintomas da ansiedade tem a ver com a irritação nas relações, a gente não percebe isso, e aí quando alguém começa a dizer, mas você está muito nervoso, você está muito irritado, você está muito apático, não está querendo levantar, aquela coisa toda, a tendência da gente é reagir e dizer que o outro está errado, que o outro... E, na verdade, ali deveria ser um estalo para que você dissesse assim, espera aí, se mais de uma pessoa está notando, se várias pessoas perceberam e já comentaram mais de uma vez, convém eu buscar um feedback, convém eu perguntar, me diga uma coisa, o que é... E aí, normalmente, ali começa um processo de recuperação que, via em regra, é bastante promissor. O prognóstico é bom. A ansiedade não é uma condenação, não é como uma perna quebrada que nunca mais vai emendar. Ela vai ter um processo de recuperação como outros transtornos normais. Isso é importante saber. Ela tem Há esperança, em outras palavras. Com certeza. Eu lembro de uma conversa com um amigo meu em que ele se demonstrava altamente ansioso e não reconhecia. Eu brinquei com ele, eu disse, você é ansioso? Ele disse, eu não sou. Você eu não sou. Eu disse, eu vou lhe provar que você é ansioso. Ele fez, prove. Não, amanhã eu lhe provo. Ele fez, não, você vai provar agora. Está aí, está provado. Talvez, Josimar, uma das coisas que faz a pessoa reagir muito negativamente é quando você, que é uma coisa que a gente faz normalmente, diz à pessoa que ela é ansiosa. Porque ninguém gosta de rótulo. Sim, claro. Né? Você diz assim, você é ansioso. Aí, não, eu não sou, porque parece uma fraqueza, né? Parece um defeito de fábrica. Mas se você, de repente, aborda de uma outra forma, diz, olha, você tem demonstrado sinais de ansiedade, você tem estado mais ansioso ultimamente, e assim por diante, é mais fácil que qualquer um de nós, de repente, diga assim, cara, tu tem uma certa razão nisso aí. Mas há certos preconceitos, né, Robson? Muitos. A gente, eu mesmo sou vítima, né? Me descobri vítima de ansiedade, principalmente depois da morte do meu pai. Eu passei alguns anos sofrendo com síndrome do pânico, e o preconceito era duplo no sentido de dizer, primeiro, de não aceitar isso, e o segundo, no sentido de vergonha de admitir isso publicamente, porque se imagina, tem muita coisa que se imagina, não, quem é crente não pode ter depressão, quem é crente não pode ter síndrome do pânico, quem é crente não pode viver ansioso, né? Então, a ansiedade é muitas vezes tratada como pecado dentro da igreja. É bem verdade que a Bíblia diz em vários pontos
para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Mas não me parece haver uma cláusula de condenação, mas uma cláusula de recomendação contra a ansiedade. Pelo contrário, quando você cita esse texto que está lá em Mateus 6,33, não andeis ansiosos de coisa alguma, ora, por que Jesus advertiria que há um risco de você andar ansioso se você realmente não tiver essa tendência natural? E lembra que ele está falando ali para as multidões no sermão da bem-aventurança, e ao mesmo tempo, ao seu redor imediato, estavam seus discípulos. Exatamente. Alguns dizem que o sermão da montanha não foi para a multidão, foi para os discípulos. Eram discípulos de Jesus, caminhavam com Jesus. Há um outro aspecto, Josimar, dentro dessa questão de preconceito, que atrapalha muito, é que a forma como a ansiedade, ou os transtornos de ansiedade em geral, afetam homens, é diferente da maneira como afeta mulheres. Veja, tem algumas coisas que são próprias do homem. O senso de competência, o senso de responsabilidade, o senso de controle, são coisas eminentemente masculinas. Nós, via em regra, queremos estar no controle, queremos ter segurança acerca das coisas que nós estamos fazendo, todos dependem de nós somos o líder, nós somos o cabeça. Então, todas as vezes que acontece uma situação, um evento estressor, que dá a impressão, o que eu assim compreendo, que eu perdi o controle, que eu não vou dar conta, que eu não vou chegar lá, que eu não vou conseguir, que eu não vou fazer mais do jeito que eu fazia antes, que eu sou fraco agora, antes eu não era. Então, isso é extremamente danoso para a ideia que nós temos dentro de nós, que nós somos super-homens. No caso da mulher, a maneira como a ansiedade afeta a mulher não tem a ver com controle, força, poder. Tem a ver com significado, valor, qualidade dela para o relacionamento, para os filhos, para o esposo, para o ambiente de trabalho. Então, quando a mulher se sente nesses aspectos aí, ela tende a ter essas possibilidades de ansiedade. O homem já é diferente. Então, vamos pensar assim, se a gente fosse classificar, para ficar mais quadradinho a coisa, o homem ansioso é diferente da mulher ansiosa. E o homem ansioso, ele manifesta sintomas de ansiedade diferentes dos sintomas de ansiedade da mulher. E por isso, muitas vezes, os homens, especialmente os que estão aqui interessados nesse tema, precisam ter um certo cuidado para não imaginar assim, não, eu não estou ansioso porque eu não ajo como minha esposa, ou como minha filha, ou como aquela colega do trabalho. Ela sim é ansiosa porque ela faz isso, isso e isso. Você nunca vai ser uma pessoa que vai desenvolver sintomas de ansiedade como homem, a semelhança de que uma mulher assim o faz. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E por que isso? Por uma razão muito simples. Ansiedade está ligada, do ponto de vista existencial, ao significado que nós temos para nós e para os outros. Muitos perguntam, como a ansiedade surge? Vamos excluir aqui toda uma gama de transtornos de ansiedade por razões biológicas, por questões hormonais, de neurotransmissores, por aspectos genéticos. Existem pessoas que desenvolvem transtornos ansiosos ou ansiolíticos porque têm uma tendência a isso que já nasceu com elas. Elas podem nunca desenvolver, mas dificilmente elas não desenvolverão porque a vida é estressante, e principalmente nos dias de hoje. Mas vamos excluir essa categoria toda. Aquelas pessoas que não têm uma tendência à ansiedade, mas em algum momento, por um evento estressor, se tornam pessoas com sintomas de ansiedade, o que é que aconteceu? Primeiro, um evento estressor que tem a ver com perda de significado, controle e poder. Veja, no caso específico seu, sem querer particularizar nem lhe expor, claro. Mas veja, dos 3 maiores eventos estressores para um homem, você experimentou possivelmente um deles. Por quê? Os 3 maiores eventos estressores de um homem, que é a perda de emprego e condição econômico-financeira, e eu estou colocando do mais simples, do terceiro lugar para o primeiro. Né? O segundo, um desenlace emocional que foi disruptivo, ou seja, que não foi tranquilo, que não foi um fim de relacionamento, ou seja, o cara realmente saiu acabado daquele relacionamento. E, em terceiro lugar, que é o primeiro, na verdade, nós estamos subindo a escala, é a morte de uma pessoa significativa. Não precisa dizer para ninguém aqui que, para nós que somos homens, a figura paterna, quando a relação é bem estabelecida, é uma figura de
de identidade. Tanto é que nós que somos pais temos o prazer de dizer assim, aquele menino parece comigo, por isso que queremos filhos homens, por exemplo. Então, se isso é verdade, então desenvolvemos nos nossos filhos a ideia de que eles se parecem conosco. A minha perda como pai vai significar para meus filhos perda de raiz, perda de significado. E agora? Estou sozinho no mundo. Para quem que eu vou viver tentando mostrar que eu consegui? E, via em regra, nós fazemos isso em função do pai. Nós queremos dar orgulho ao pai, queremos honrar o nome dele, queremos continuar o negócio que ele nos deu e assim por diante. Perdemos o pai, perdemos raiz, perdemos significado. O vazio se estabelece. Se você não trabalha isso bem, você pode não ter nenhuma tendência genética, hereditária à ansiedade, mas você vai desenvolver sintomas de ansiedade. Aquele luto que você precisava fazer, a elaboração emocional da perda, se não for bem feito, produz, sem dúvida alguma, situações de fobia, de ansiedade. É a resposta natural do corpo. É bom que a gente saiba disso. O corpo é como uma espécie de termômetro do que vai à nossa alma. A Bíblia, inclusive, diz, olha, o coração alegre torna o rosto formoso. O contrário é verdadeiro. A maneira como nós manifestamos o nosso semblante, por mais que a gente tente disfarçar, revela como é que nós estamos de dentro para fora. Ora, se isso é verdade, então o corpo manifesta como é que está a alma. Tanto é que, por exemplo, a maioria das doenças psicossomáticas são doenças que começam na alma, são reais, as emoções estão afetadas, mas elas se manifestam como? No corpo. E é interessante, Josemar, se manifestam de maneira diferente. Se você pega toda uma área da medicina, da psiquiatria, da psicologia chamada psicossomática, você vai ver que existem doenças, estados, sintomas patológicos que são característicos de mulheres. Partes do corpo que afetam a mulher, mas não afetam o homem. Por exemplo, doenças do esqueleto, motor, doenças relacionadas às articulações. A maioria das mulheres, quando tem fundo emocional, psicossomático nessas doenças, o que afeta é articulações, músculos e ossos. Homem, trato gastrointestinal, sistema digestivo, pele, cabelo. Tanto é que quando tem alguns aqui que certamente sabem disso, estresse aumenta, descamação da pele na cabeça aumenta, caspa aumenta, seborreia, aquela coisa toda. Você diz assim, é o quê? Falta de higiene? Não. O corpo está estourando. O corpo está estourando porque a alma está presa. O cara não chora, o cara não tem um amigo, o cara não tem uma rede de relacionamentos, o cara está cobrando, o cara está sendo cobrado, desempenho. Às vezes a relação com a esposa não está legal, com os filhos não está legal. Quando é que ele faz? Ele faz toda uma inversão. Ele queria dar um murro em todo mundo, queria dar um grito em todo mundo, mas não pode, porque ele não pode fazer isso. O cara é crente, o cara é pastor, o cara é isso, aquilo, outro, ele é o pai. O que é que ele faz? Ele dá um murro para dentro. Como é esse murro para dentro? É justamente essas doenças, dentre as quais os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, as fobias, é um murro para dentro. Interessante isso. E a gente vai continuando o papo aqui, mas quem quiser fazer alguma pergunta ao pastor Robson, você levanta a sua mão, vai chegar um dos voluntários, tá certo? E a gente vai abrindo aí para perguntas. Robson, a questão do preconceito é muito forte, mas tem uma coisa interessante que são as fugas, né? As fugas da ansiedade. Então, algumas pessoas, por exemplo, procuram fugas como a pornografia, fugas como a violência, ou algumas pessoas não conseguem fugir de jeito nenhum e somatizam tudo, né? Fala um pouquinho aí dessa relação de fuga, porque me parece que essas fugas é que no final das contas elas são talvez o que mais atrapalha a vida do sujeito. Por exemplo, eu conheço pessoas que se prejudicaram no trabalho porque são tão ansiosas, e quando estão ansiosas elas precisam fazer alguma coisa, tem algum tique lá, sei lá, alguns se lançam na pornografia, outros se lançam, sei lá, em jogos de videogame. Eu tenho um amigo que fica ansioso e ele joga até 5 horas da manhã, mas sabendo que tem que trabalhar no outro dia de 7 horas da manhã. No outro dia não, daqui a pouco, né? Então me parece que essas fugas é que desencadeiam realmente. Na verdade, quando a gente pensa em transtorno de ansiedade, a gente tem 3 modelos explicativos.
mas todos eles têm um aspecto bem interessante. É que o que caracteriza a ansiedade, seja no modelo analítico, cognitivo comportamental ou existencial, que são as 3 grandes escolas da psicologia, que tentam explicar por que alguém funciona de determinada forma, de maneira adaptativa ou não, em qualquer um dos 3 modelos, o que é que você vai ter em comum? Você vai ter em comum o seguinte, é que alguma coisa entrou em você num processo não, e eu estou usando essa palavra repetidamente, não adaptativo. A gente foi criado por Deus para, de maneira bem adaptada, funcionar. Então, por exemplo, existe um medo adequado, existe uma alegria adequada, existe uma raiva adequada, existe uma força muscular adequada, existe uma fome adequada, existe um sono adequado. A gente chama disso de homeostasia emocional, é quando você está no equilíbrio. Não é um equilíbrio assim plácido, é um equilíbrio dinâmico, você oscila, mas não é aquela coisa assim. Pois bem, todas as vezes que esse desequilíbrio acontece, seja porque no modelo analítico a sua libido, que não tem a ver só com sexo, tem a ver com a energia vital que motiva você. A sua motivação não está devidamente distribuída em todos os canais. Imagine aí uma mesma água que precisa entrar em vários canais. E um canal é o casamento, o outro é a relação com os filhos, o outro é o trabalho, diversão, realização espiritual e assim por diante. Você tem que ter energia para distribuir de maneira adequada e equilibrada para todos esses canais. Mas, de repente, 1, 2, 3 canais, alguns eventos estressores entopem o cano. Vamos usar esse termo, essa analogia. O que é que acontece? Existe energia represada. Você tem 100 litros para distribuir, 2 canais só levam 20 litros, está faltando os outros 80 e não tem para onde sair. O que é que acontece? Ou você inverte de tal maneira que essa energia começa a se tornar uma energia podre, uma energia parada dentro de você, e aí vem toda aquela ideia de sintomas que estouram pelo corpo, ou então você tenta desaguar e abrir outros canais, porque água e vento não tem respeito, ela vai por onde tiver o buraco. A energia vital também é assim. Aí o que é que acontece? E aí vem um outro modelo explicativo. Quando você vai numa direção, e naquela direção você encontrou uma forma de você desaguar sua frustração com aquela energia retida, e aquilo foi satisfatório, o cérebro aprende que todas as vezes que você tiver um evento estressor semelhante a esse, você pode correr para isso. Eu vou usar o termo da maneira científica, da maneira correta, para você entender. Se você tem um gozo em determinada coisa, todas as vezes que você se sentir frustrado nesse aspecto, você corre para aquele. Esse pode ser comida, sexo, exercício físico, jogo, qualquer outra coisa. Por quê? Porque tudo isso já está condicionado pelo seu funcionamento neuronal para lhe dar prazer. Então, todas as vezes que você não tem prazer nisso, você corre para onde lhe dá prazer. Quanto mais você faz isso, igualzinho a um ratinho de laboratório, mais você se condiciona a fazer isso. E aí vem aquela ideia que tem um tom moralista de vício, sim, mas que nós chamamos na clínica de condicionamento. Você está condicionado àquilo. Agora vamos pensar aqui, se o cara resolve ter prazer numa coisa que lhe condiciona, mas não lhe prejudica, vamos colocar aqui exercício físico. Sim. Que obviamente só prejudica quando é exagerado, muito bem. Mas se de repente, naquela ocasião em que ele teve aquela frustração, aquele evento, e ele correu para, por exemplo, comida, aí ele vai desenvolver uma compulsão alimentar. Se for sexo, aí ele vai desenvolver uma compulsão sexual. Se ele estiver bem com a esposa e ela tiver afim, ótimo. Mas se não tiver, aí ele vai para todo um espectro de escapes, de pornografia, a relações fora do relacionamento conjugal e assim por diante. Então, quando tudo isso acontece, você cria um círculo, que aí a gente chama o nome da coisa como é, um ciclo vicioso. Ou seja, você vai rodando igualzinho aqueles ratinhos de laboratório que ficam retroalimentando aquilo ali. O que é que precisa acontecer? Precisa uma tomada de consciência disso, uma percepção de que é isso que está acontecendo, ou seja, que o que é prazer pela primeira vez se tornou uma dependência daquela fonte de prazer. Então eu preciso entender, cara, eu estou com a boca nervosa, eu estou comendo demais, mas não é porque eu estou com fome, eu estou comendo demais porque esse gesto de
mastigar, como o gesto de fumar, como o gesto de beber e ingerir, me dá certas sensações prazerosas que me fazem esquecer disso aqui. Então, tem que ter uma consciência disso, um processo terapêutico ajuda, um bom amigo ajuda, uma própria consciência pessoal ajuda, e aí você tem que começar a desenvolver estratégias que quebrem esse ciclo. O que normalmente se propõe? Se propõe que você ressignifique os canos que estão interrompidos para você poder compreender as razões por que isso aqui aconteceu, tentar desentupi-los, para usar a mesma analogia. Mas também significa você pegar essa energia e redistribuir em novas coisas e em novas dimensões. Você abre o leque. Ao invés de você ter 100 litros para sair por 20 canos, você começa a ter os mesmos 100 litros, mas começa a ter toda uma amplidão. E aí vem serviço, relacionamentos, conexões e uma série de outras coisas que você desenvolve. São estratégias para você lidar com a ansiedade que vai estar de alguma forma presente, mas que se tornou não adaptativa. Ok. Primeira pergunta de quem é? Aqui? Pois não, querido. Boa noite. Boa noite. Não, mas na sequência aí ele já tirou a minha dúvida. Na sequência. Obrigado. Ok, obrigado. Que bom. Quem é a próxima pergunta, então? Lá atrás. Você não precisou ficar ansioso pela resposta, né? Temos outra ali. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Isso é brincadeira da cidade onde eu está falando, é porque na minha época, quando ligava a cobrar, dizia isso, viu? Mas diga só seu nome. Oi. E ainda fazia zoadinha, né? Né? Vocês são antigos, né? A musiquinha fazia assim: tem um liso ligando para mim. Boa noite. Inicialmente, meu nome é Juliano. Palestra muito gratificante. Eu queria até parabenizá-lo por isso. E eu tenho costumo dizer que eu tenho duas profissões. Uma delas é de ser concurseiro. Então, concurseiro. Né? E daí acho que já destaca muito essa questão de ansiedade, principalmente quando é véspera de prova. Imagina. De não conseguir dormir, enfim, frio na barriga, a sensação de que não sei de nada, de que todo mundo está mais preparado que eu. E eu queria saber como é que eu posso fazer para evitar essas características, para tentar ficar menos nervoso na hora da prova. Duas sugestões. A primeira delas é você compreender por que é que, obviamente, essa prova é tão importante para você, ou se constituiu em algo tão importante que você, de repente, não consegue funcionar bem para dar o melhor desempenho. Que uma prova de concurso é importante, claro que você está buscando uma ascensão profissional, uma recolocação e tudo mais. Mas quando ela se torna o grande motivo para você viver, aí começa a existir aquela ideia de Jesus. Olha, vocês não precisam ficar ansiosos quanto ao que é a vez de comer, beber e vestir, porque o Pai que está no céu sabe do que necessitais. Então, essa consciência de que Deus toma conta da gente é fundamental. E aí vem o aspecto existencial mesmo. Nós não somos pessoas que temos valor, controle ou poder por aquilo que desempenhamos. A nossa identidade está ligada ao fato de termos sido feitos em imagem e semelhança de Deus, e o próprio Jesus Cristo nos dá o valor que nós precisamos. Então, a prova de um concurso não vai me valorizar diante de mim mesmo, nem diante de ninguém, mais do que eu já tenho valor. Esse é um aspecto. Agora, obviamente que isso, até que se instale como uma convicção, precisa ter algumas estratégias de defesa. E as suas estratégias de defesa com relação à parte anterior à prova, os momentos que antecedem a prova, são de exaustão dessa energia. Então, eu costumo dizer assim, as pessoas cometem o equívoco de dizer assim, eu vou dormir mais cedo porque amanhã eu tenho uma prova. O que acontece, via em regra, é que elas não conseguem dormir mais cedo, porque elas têm que ficar pensando na prova, já que elas não estão com sono. Então, qual é a estratégia? É pegar o dia anterior e realizar atividades que possam ser prazerosas para você, que cansem o corpo, que possam ajudar você a ter uma noite tranquila. O que vai acontecer, provavelmente, é que sua energia vai estar restaurada para a hora da prova. Garantir de que você vai lembrar de tudo, vai ter um bom desempenho,
Não, isso aí já é outra história, mas pelo menos você não vai ser atrapalhado por emoções convulsivas na hora da prova, por emoções que possam lhe tirar do sério e da capacidade de concentração. Então, são duas coisas. Primeiro, ressignificar o que é que essa ansiedade significa para você, entende? Por exemplo, está aqui, levantar, por exemplo, levantar e fazer uma pergunta. É um momento de ansiedade. Por quê? Porque qualquer um de nós fica pensando, será que eu vou dizer as palavras certas? Será que as pessoas vão entender o que eu estou falando? Será que eu não vou ficar enrolado na minha pergunta? Será que o pessoal não vai achar isso? Tudo isso está derivando de quê? Da importância que a gente dá àquilo que as pessoas eventualmente imaginam que nós somos. Mas nós somos o que somos, quer as pessoas imaginem ou não, né? Quer dizer, vale a pena cultivar uma barriguinha para ninguém achar que você tem que ter barriga de tanquinho, né? Porque se você, de repente, acha que tudo isso é o padrão, aí você entra em ansiedade por qualquer coisa mesmo. Essa questão do padrão social e da completude em Cristo é muito importante. Lembrei aqui, enquanto o Robson estava falando, de uma palavra, 2 Pedro, que diz que nós já temos mais do que precisamos para a vida e para a piedade, né? Então, a gente sempre se convence, tem até uma música do Legião Urbana que diz que a gente quase sempre se convence que não tem o bastante, né? A gente, tendo mais do que precisa ter, quase sempre se convence isso. Viu, Josimar? Inclusive, eu estava, na hora que você estava dizendo que eu estava vendo o WhatsApp, eu estava vendo o WhatsApp mesmo. Mas é porque me veio um texto, eu vou ler bem rapidinho, dá para ler bem rapidinho, mas é o que eu achei tremendo, principalmente para homens de meia idade, assim como eu, a faixa dos seus 50 anos, como eu. Se você tem essa idade, eu estou pertinho dela, preste atenção nesse texto, olha como é que é interessante. Não fala de Deus, não, mas veja como Deus está presente nas entrelinhas. Diz assim, o caminho da volta. Já estou voltando, só tenho 45 anos e já estou fazendo o caminho da volta. Até o ano passado eu estava indo morar no apartamento mais alto, do prédio mais alto, do bairro mais nobre, indo comprar o carro do ano, a bolsa da marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos finais de semana eternas segundas-feiras, até que um dia meu filho quase chamou a babá de mamãe. Mas com quase 50, eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu responder. Eu imaginei que quando chegasse lá ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela, avistei a placa de retorno. E nela mesmo dei meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas ela fica mesmo no meio do mato. É longe que só a gota serena. Longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra, da babá quase mãe. Agora tenho menos dinheiro, mas tenho mais filho, menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava no bairro Nobre, me visitaram 4 vezes em 4 anos, agora vêm para cá todo final de semana? E meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas, e meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. Fico torcendo que chova, porque é quando meu filho, espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro e, pasmem, lê. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está mais interessante que o Facebook, o Instagram, o Snapchat juntos. Aqui se chama aldeia. E tal qual uma aldeia indígena, vira e mexe eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama. No São João assamos milho na fogueira, aos domingos converso com os vizinhos, nas segundas vou trabalhar contando as horas para voltar, aí eu me lembro da placa retorno. E acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim, retorno, última chance de você salvar a sua vida. Você provavelmente ainda não está indo, não é culpa sua, é culpa do comercial que disse, compre 1 e leve 2. Nós da banda de cá esperamos sua visita, porque sim, mais dia, menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Então, quando a gente tenta se impor determinados padrões, a gente acaba se matando. E quando chega no final, a gente percebe o seguinte, se matou para quê? É uma boa questão, né? Estamos correndo atrás de quê? Onde é lá, né? Temos mais uma pergunta? Boa noite, meu nome é Reginaldo e eu gostaria de tirar uma dúvida do que está acontecendo comigo. Por exemplo, à noite eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir e
Por exemplo, eu estou na cama, me dá vontade de ir para a sala, eu estou na sala, me dá vontade de ir para a cozinha, eu estou na cozinha, me dá vontade de ir para o quintal. Assim, eu não consigo me conter. É uma ansiedade que eu não consigo me conter. Eu não sei mais o que faço. Eu estou, sabe? Não sei. Reginaldo, eu não tenho como dizer agora para você o que você tem. Mas certamente você, se tem isso por algumas noites seguidas, já há algumas semanas e alguns meses, é possível que aquela luzinha amarela já tenha acendido e você precisa de algum tipo de ajuda. Por algum tempo você vai você vai conseguir funcionar no dia a dia, porque em algum momento seu corpo vai cansar e você vai ter que dormir mesmo. E aí você vai funcionar. Mas em algum outro momento, essa perda de sono e essa ansiedade vai fragilizar você e aí sua imunidade vai cair e você pode desenvolver problemas de saúde sério. Então, o que eu sugiro para você, seja eu ou qualquer outro profissional, é que você procure uma ajuda profissional. Em algum momento, a gente pensa que essa ajuda seria tomar o remédio, tomar a medicação. Eu não sou contra a medicação quando é necessária, mas às vezes, até chegar à medicação, alguma boa conversa por algum tempo com alguma pessoa com quem você possa ser verdadeiro, sem ficar pensando assim, o que é que vão pensar de mim? Porque muita gente diz assim, eu não vou precisar de uma terapia, por exemplo, porque o que eu posso dizer a um psicólogo, eu digo a meu filho, eu digo a minha mulher, eu digo a um amigo. Não, não diz. Não diz porque você vai ficar preocupado o que é que sua mulher vai pensar, você vai ficar pensando o que é que seu filho vai sentir, o que é que o amigo vai imaginar de você. Então, normalmente, uma ajuda profissional ajuda você a ser você mesmo. Então, é interessante você procurar uma ajuda, e isso sem nenhum demérito, isso não é defeito seu. Se você, talvez, lembrar, em alguns momentos de sua vida, você ou teve episódios parecidos com ele, embora mais suaves do que esse, ou então você nunca teve, mas aconteceu alguma coisa que você de imediato não consegue lembrar, mas a terapia vai lhe ajudar a buscar isso, que começou a desenvolver esse tipo de atitude. Essa ansiedade da insônia é porque, vamos pensar aqui, é como se você quisesse antecipar o dia para sair logo para fazer o que você tem que fazer, sem saber bem o que danado é isso. Então, talvez é a hora de pegar o caminho de volta. Agora, onde é que você se perdeu nessa ida, é que é importante descobrir, aí só no contato pessoal mesmo, mas eu espero que você procure ajuda, porque é importante essa ajuda. Gente, falando para Reginaldo e para outros aqui, vou aproveitar a deixa. Eu, como relatei há pouco, eu sofri por cerca de 6 ou 7 anos com síndrome do pânico. E qual foi o grande problema, Robson? De eu ter passado... Normalmente, síndrome do pânico, ela dura 1 ano, 1 ano e meio, pelo que eu andei lendo, e aí você, se não houver outra intercorrência, normalmente passaria. No meu caso, houve outras intercorrências, mas o grande problema é que eu nunca fui procurar um profissional. Eu quis sofrer sozinho, com medo de que me medicassem, achando que psicólogo é caro, que não dá efeito rápido, e aí eu sofri por 6, 7 anos achando que um psicólogo não ia ser suficientemente rápido para mim. Então a gente meio que inverte esses valores, a gente usa de estratégias que são mais danosas. Então, Robson fala com a propriedade de quem conhece cientificamente, eu estou falando com a propriedade de quem experimentou na pele, né? E eu acho que é o menor sinal de que a ansiedade está começando a atrapalhar você. Não espere você descer mais não, meu irmão. Vá procurar um psicólogo, vá procurar um profissional da área. Mas Há uma outra coisa que eu queria, antes de responder a pergunta, uma coisa interessante para perceber, para nós homens percebermos, é fazer o seguinte: dá uma olhada na sua família, se você tem homens, principalmente homens, tios, primos, avô, pai, alguma coisa assim, que você, relembrando, essa pessoa tinha uma certa agitação
nervosa, algum tipo de ansiedade. Isso é uma coisa importante, porque isso talvez indique uma causa genética, uma situação hereditária que você precisa ter cuidado. Do mesmo jeito que se todo mundo da família do meu pai morreu do coração ou do AVC, e eu acho que eu não vou morrer de um eiro, possivelmente vai ser disso, então, se eu tenho também um aspecto emocional, aquilo é um indicativo. Não significa que é uma sentença, mas é importante perceber isso. Aí você diz, mas se eu não tiver, mas tinha desenvolvido? Aí você vai certamente relembrar que você passou por um ou eventos estressores que muitas vezes não foram percebidos e que se acumularam a ponto de, num momento tal, surgir o transtorno, né? São dois indicativos interessantes. São dicas importantes aí, né? Meu pai notoriamente tinha sintomas muito sérios disso, e eu que achava que era frescura do meu pai, comecei a perceber isso na minha vida, né? Qual é a próxima pergunta? Meu nome é Francisco dos Bancários. Ok. Alguns sintomas que eu posso deduzir que venha a ser a ansiedade. Gostaria de ter a certeza disso. Existem sintomas... Alguns sintomas que eu sinto... Ah, sim, ok, desculpe. Que pode ser ansiedade, eu gostaria de saber. Bom, ranger dos dentes naturalmente. Acordado ou dormindo? As duas situações, tanto acordado quanto dormindo. Segundo sintoma, morder a língua à noite. De repente eu acordo com uma mordida na língua violenta de cortar. E um terceiro sintoma que eu não sei, esse talvez não tenha relação, é sonhos constantes, digamos assim, perturbadores. Sonhos perturbadores. Tipo pesadelo, mas numa pequena intensidade. Toda noite. Não há uma só noite que eu não passo por isso. Francisco, eu não posso cravar um diagnóstico assim a 15 metros de distância e ouvindo você, mas eu posso dizer uma coisa para você. Todas essas manifestações que você falou demonstram tensão no momento que você não deveria estar tensionado, porque o sono é o nosso grande amigo, né? O sono é o nosso grande amigo. No sono, dentre outras coisas, os nossos sistemas vão diminuindo o metabolismo para que a gente possa renovar-se. Então, por exemplo, se você tiver que passar fome ou deixar de dormir, é melhor passar fome do que deixar de dormir. Tal é a necessidade que a gente tem do sono. Um sono perturbado pode ser sintoma de vários problemas de ordem médica e clínica, inclusive aspectos da ATM, dessa articulação temporomandibular, que um dentista pode, de repente, com uma placa e tudo mais. Porém, quando está associada, como você está dizendo, a sonhos perturbadores, a mordidas que você dá na língua e tudo mais, possivelmente você morde a língua quando está sonhando. Esses sonhos é que seriam, para mim, uma pontinha do iceberg do que poderia estar por trás, e aí ouvir esses sonhos e entender o que eles significam para você, e você diz, mas eu não entendo bem eles. Você não entende num momento como esse, em público. Num momento terapêutico, você, naturalmente, pela relação que se estabelece, você começa a desenvolver o que você acha que esses sonhos são e o que é que eles significam. Muita gente diz assim, sonho é besteira, tem a ver com o que você viveu no dia. Não necessariamente, tanto é que os nossos sonhos, às vezes, são muito desorganizados e bagunçados. A gente, por exemplo, tem lembranças no sonho de vários episódios em vários lugares diferentes, com conotações diferentes, pessoas diferentes. O que é isso? Bom, Freud há muito tempo explicava que é quando a tampa, vamos usar aqui, da panela de pressão é destampada e o inconsciente, que são aquelas coisas que nós não percebemos e que vão, de alguma forma, marcando as emoções da gente, é destampado. O sonho permite que isso vaze
para poder não estourar dentro da gente. Então, sonhar é bom, mesmo quando um sonho é um sonho perturbado. Significa que o inconsciente está dizendo para você, de maneira criptografada, o que você está sentindo. Então, normalmente, sonho tem relação com desejo ou medo. E quando a gente pensa nesse desejo ou medo, então a gente começa a ler os sonhos a partir dessa ideia de desejo ou de medo. Isso facilita a gente entender. Vamos dar um exemplo. Eu sou capaz de apostar, não sou adivinho, que muitos homens aqui, quando sonham situações constrangedoras, socialmente falando, por exemplo, está num ambiente de trabalho, o cara está sonhando que está num ambiente de trabalho, via em regra, ou ele está nu, via em regra, ou ele está caindo, via em regra, ou todo mundo está vendo que ele está com a boca suja ou com a roupa suja. Um sonho desse tipo caracteriza uma necessidade, e aí eu não estou fantasiando, não é misticismo, caracteriza uma necessidade da pessoa de estar bem aos olhos do outro e aquele sentimento ou aquela sensação de que ele é inadequado. Ele é inadequado porque não está ganhando tanto dinheiro como ele gostaria de ganhar, é inadequado porque ele não está numa condição física que ele gostaria de estar, porque ele não está transando com a mulher com o mesmo vigor que ele transava antes, quando era mais jovem, ou qualquer outro tipo de coisa. A sensação de inadequação. Então, quando você tem marcadores de sonho como esses, característicos, é porque existe um medo. E que medo é esse? Bom, é o medo de que a gente não esteja funcionando como a gente estaria funcionando antes. Isso quando você não trata, não elabora isso no processo terapêutico, produz uma ansiedade tremenda. Uma ansiedade que vence, e é interessante isso, como é que a gente vê, né? Uma ansiedade que vence, uma ansiedade muito maior que poderia fazer você ficar calado. Porque, olha só, quando o Reginaldo levanta e diz assim, quando o outro amigo lá, que eu me esqueci o nome, levantam na frente de todo mundo, com muita confiança, com medo, certamente, porque ninguém gosta de se expor em público, mas e diz assim, olha, eu estou passando isso, eu estou sentindo isso. Veja, essa ansiedade de se expor, que faria você ficar calado, não é tão forte quanto a ansiedade de achar uma solução para o seu problema. Então, é porque esse problema é tão forte que faz você se expor a esse ponto. E quando eu digo se expor, não estou repreendendo você, não. Estou apenas dizendo, é um caso, como eu falei para o Reginaldo, de não perder tempo e buscar uma ajuda profissional para conversar sobre isso. O que está significando? Que medos eu não estou conseguindo elaborar durante o dia, nas minhas conversas, nas minhas atuações, que faz com que à noite eu estoure na forma de sonhos. Nosso irmão lá atrás, é você mesmo, você mesmo. Dr. Robson, meu nome é Jerônimo e eu gostaria de colocar uma questão aqui que talvez seja até de muitos que estão aqui presentes. Por exemplo, não está comigo uma pessoa que eu convidei desde ontem, o meu filho. Inclusive, ele congrega aqui nessa igreja. E aí, o senhor tocou assim de uma forma superficial, mas me chamou a atenção que a pessoa que tem ansiedade ou algum transtorno de ordem psicológica, o quanto ele não se reconhece a si. E aí é o grande problema. E nós que estamos próximos, nesse tópico que eu queria que o senhor abordasse. O que fazer para nós que estamos querendo ajudar essa pessoa, principalmente uma pessoa próxima da gente, como, por exemplo, meu filho, né? Então, se desse para o senhor abordar algumas questões para nos ajudar, né? O que fazer para despertar essa pessoa que a gente acha que está com esse problema, para que ela tome essa consciência e iniciativa para tentar buscar uma solução. Obrigado, Gerando, pela pergunta. Todo transtorno de ordem emocional ou mental, que seja, ele tem um fator social. Ele adoece todo mundo que está ao redor da pessoa, de uma forma ou de outra. Seja pela indiferença e insensibilidade, que faz a pessoa remoer uma culpa ou elaborar uma culpa se afastando, ou seja pelo envolvimento tal que produz uma codependência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, ele pode afetar a família inteira
na medida em que, por exemplo, a esposa já não tem segurança de sair e deixá-lo sozinho em casa, mesmo que ele diga, pode sair que eu estou tranquilo aqui, você me deixando aqui eu estou tranquilo. Aí ela começa a deixar de sair porque ele tem que ficar em casa e tem que ficar vigiando ele. Às vezes é um filho, às vezes é a esposa, ou assim por diante. É a mesma relação que existe, por exemplo, com a pessoa que tem problema com álcool, que a esposa começa a não querer sair para um restaurante, ou, estou falando para homens, né? Não querer ir para uma festa porque sabe que lá o cara vai exagerar e ela vai ficar constrangida e assim por diante. Então, todo transtorno de ordem mental, emocional, tem um poder de contaminação social muito grande. Então, eu sinto, não apenas na sua palavra, mas nos sentimentos que estão aí juntos, o seu sofrimento por ver o seu filho assim. Então, sem dúvida alguma, eu me identifico muito, Jerônimo, porque tenho filhos, e alguns aqui também têm, e se tem uma coisa que a gente prefere é a gente estar doente do que um filho estar doente. Agora, é importante você entender o seguinte, que esse processo tem que ser dele mais do que seu. Então, você pode auxiliá-lo e ajudá-lo de muitas formas, mas você não pode ser tomado por uma culpa ou responsabilidade de dar jeito a essa situação. Por quê? Porque isso vai afetá-lo ainda mais. Ou seja, de alguma forma você atrapalha mais quando você demonstra a sua ansiedade cada vez maior por causa da ansiedade dele. Então, vocês se misturam de tal maneira que a sua ansiedade e a ansiedade dele acabam se retroalimentando. Então, eu diria o seguinte, a primeira coisa que é importante é que você possa permitir que ele tenha acesso à informação. Todo pai aqui sabe que algumas vezes o filho ouve qualquer outra pessoa menos a gente. Então, a gente tem que usar determinadas estratégias para que essa informação chegue ao filho não necessariamente por nós, mas por intermédio de alguém que essa pessoa respeita ou ouve. Então, você precisa identificar alguém com quem o seu filho, eventualmente, poderia ouvir, ler, receber uma literatura, receber uma orientação. E aí usar todas aquelas estratégias que a gente, como pais, usamos, que é chegar essa informação a essa pessoa. A primeira coisa é essa. A segunda coisa que é importante, o segundo aspecto que é importante, se você quer ajudá-lo, é que, em algum momento, você vai precisar estabelecer algum tipo de estratégia para ele, até que ele possa estabelecer para si mesmo. Vou dar um exemplo. Se essa ansiedade tem um caráter de fobia social, então, por exemplo, ele não vai se sentir à vontade de ir sozinho para um lugar, um exemplo. Ir com ele, mesmo que não seja para esse lugar, significa empatia, que talvez naquele momento seja o que é mais importante. Agora, se essa ansiedade desse seu filho tiver uma natureza genética, então é preciso um cuidado maior. Se você consegue traçar uma linha em que pessoas da sua família tinham características semelhantes, aí é importante que, dependendo da idade dele, você possa levá-lo a um médico, a um clínico geral, para que esse clínico geral possa ajudá-lo. Eu tenho uma opinião muito clara, é que assim, os médicos que são clínicos, eles ajudam no momento inicial de intervenção. Eles são capazes de fazer isso com um antiansiolítico, ansiolítico, pode ser feito isso. Agora, para um acompanhamento, é preciso um especialista. E, às vezes, um psiquiatra ajuda. Agora, sem nenhum tipo de beligerância com profissionais médicos, com quem eu trabalho, em parceria, em interdisciplinaridade, mas, assim, nada substitui a possibilidade de um acompanhamento profissional psicológico dessa pessoa, uma terapia. Existe um preconceito, Josemar já falou aqui, sobre esse preconceito de achar que estar com um psicólogo é perda de tempo, é perda de dinheiro, não vai afetar nada. Olha, quando a gente não tem suporte para ter alguém que a gente pode ser a gente mesmo e conversar todas as bobagens que a gente quer conversar sem nenhum medo ou receio, a gente precisa de alguém para fazer isso. E aí, quando você paga um profissional, literalmente você está alugando o ouvido dele, estabelecendo com ele uma relação que você não tem em outros. Se nós tivéssemos isso, nós não precisaríamos do profissional, mas não tem. Se o seu filho começa a ter sinais de isolamento social, porque não tem isso, então precisa haver uma intervenção por intermédio desse círculo social que ele ainda tem, enquanto ele ainda tem.
porque se ele se isola completamente, aí fica mais difícil acessá-lo. Mas eu espero que você possa encontrar uma forma através dessas relações que ele ainda tem. Vamos lá, aqui nosso amigo que está aí do lado de Amiral Baunilha. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Meu nome é Bruno. Tenho algumas considerações a fazer, algumas dúvidas. Primeiro, eu sou confessadamente ansioso e o senhor ponderou na sua explanação que a ansiedade ela teria uma condição genética, atávica. Isso na minha leitura. Me corrija se eu estiver errado. E teria alguns acontecimentos que serviriam de gatilho para isso acontecer. E que, a partir disso, o sujeito, se submetendo a um tratamento, ele poderia dar um ressignificado a esses acontecimentos e pode ser tratado, vamos dizer assim. Eu pergunto ao senhor, quando a ansiedade ela é sintoma de um transtorno maior, como um transtorno de personalidade, uma bipolaridade, um borderline, existe também tratamento para isso, considerando que alguns médicos psiquiatras falam que esses problemas não têm tratamento e sim acompanhamento? E uma outra pergunta, qual o significado, como se explica os ataques de pânico de pessoas que sofrem isso ao dormir? São dois questionamentos que eu tenho. Obrigado. Ok, Bruno. Vamos começar pelo segundo. Serve a mesma coisa que eu falei para o companheiro ali atrás. O sono deveria ser um lugar de repouso e de extravasamento de emoções reprimidas durante o dia ou na vida da pessoa. Então, quando isso não está acontecendo, então a pessoa continua ligada e funcionando como se estivesse acordada. Então, ela pode ter um transtorno de pânico dormindo, porque ela, de fato, ainda está emocionalmente acordada. Ela está dormindo do ponto de vista do funcionamento cerebral para as funções superiores, tipo concentração, memória, articulação cognitiva, mas do ponto de vista emocional, ela continua ligada. Então, é sim possível ter transtorno de pânico à noite. Dormindo, inclusive. Há casos, por exemplo, de transtornos de pânico à noite, relacionadas a conflitos conjugais, a conflitos relacionados à família e uma série de outras coisas. Isso tem que ser elaborado na terapia, não tem como descobrir isso assim de maneira evasiva. A segunda pergunta, você falou de 3 coisas que estão classificadas de maneira nosográfica totalmente diferente. Vamos ver. Borderline já é um transtorno de personalidade desassociativa. É uma situação muito mais severa do que a ansiedade. A ansiedade pode ser sintoma de vários transtornos e pode ser o sintoma principal. Nós estamos falando aqui, de um modo geral, da ansiedade como sintoma principal de distúrbios ansiolíticos ou distúrbios de humor, que são diferentes daqueles relacionados a distúrbios de personalidade, como os estados psicóticos, borderline e assim por diante. De fato, o manejo desses outros distúrbios é muito mais complicado. Existe controvérsia na literatura de se há cura, até porque o conceito de cura também é um conceito que precisa ser melhor definido. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas de glicemia alta, certo? Vamos dar um exemplo desse tipo. O que é que significa cura para essa pessoa? Significa ela nunca mais ela poder comer açúcar à vontade e nunca o açúcar dela subir? Não, isso não é cura. Para nós, uma hiperglicemia é curada na medida em que ela, por um estilo de vida saudável, preferencialmente sem medicação ou, quando necessária, com medicação, ela está sob controle e consegue funcionar, a hiperglicemia dela não lhe afeta. Do ponto de vista também mental, uma pessoa que pode estar em acompanhamento, por exemplo, o que ele falou, 6, 7 anos sofrendo com ansiedade. Veja, a gente sempre pensa que a gente procura um profissional para resolver um problema focal. A gente sempre diz, existe um motivo manifesto que faz uma pessoa chegar a um profissional. Mas por trás daquele motivo manifesto, existem motivos que estão por trás, e que muitas vezes na terapia são trazidos à tona, e que aquilo era só a pontinha do iceberg. Então, no caso, por exemplo, de uma terapia a longo prazo, uma terapia de base analítica, que não seja tão focal só para resolver um problema,
parte desses transtornos aí pode ser acompanhada e a pessoa pode funcionar naturalmente. E naturalmente por quê? Porque mesmo numa esquizofrenia, você tem uma esquizofrenia leve, moderada, uma esquizofrenia mais severa, desassociativa e assim por diante. Então, quando não é tão severa assim, eu ouso dizer que é possível que nós temos aqui no auditório algumas pessoas que, eventualmente, poderiam ser identificadas como pessoas com esse tipo de afecção. Porém, estão funcionando normalmente. Agora, quando você falou também de uma outra coisa que é importante. E que é importante por quê? Porque, junto com a síndrome do pânico, tem sido a expressão mais usada pelas pessoas comuns, porque meio que virou moda, embora uma moda meio trágica, a expressão, que é, fulano de tal é bipolar. A bipolaridade, o antigo transtorno maníaco-depressivo, é uma condição que não é apenas quando a pessoa flutua de humor. A flutuação de humor, ela necessariamente não é uma bipolaridade. O que é o diagnóstico diferencial da bipolaridade? Uma dosagem de uma substância que existe no corpo chamada lítio. Então, o que um médico competente faria? Ele, primeira coisa, pediria um exame de sangue. Se a dosagem do lítio da pessoa está aquém ou além do normal, então isso é um diagnóstico diferencial de uma possibilidade de manifestação bipolar. E aí tem um remédio para isso, chama-se carbolítio. O médico vai dosando e vai chegando ao equilíbrio, e aquela flutuação do humor da pessoa entre um humor maníaco e um humor depressivo, ou seja, uma hipersensibilidade emocional ou uma hipossensibilidade emocional, começa a ser equilibrada. E a pessoa vive naquela faixa que eu vivo, que você vive, qualquer pessoa vive, que é de ter tristeza quando é hora de ter tristeza, mas a tristeza é normal, de ter alegria quando é hora de ter alegria, de estar super motivado quando tudo está favorecendo e, eventualmente, estar desanimado quando as coisas estão trabalhando contra. Então, esse tipo de variação pode ser controlada por remédio. E aí a gente precisa também quebrar um outro preconceito, sabe, Josimar, que é o seguinte: quando se fala em remédio para esse tipo de transtorno, então você imagina aquele sujeito que está no hospital psiquiátrico, totalmente dopado, incapaz de funcionar. Pelo amor de Deus, você tem hoje medicação de quarta, quinta geração que a pessoa toma e sai para trabalhar. Então não há essa coisa da dopagem. Agora, o que acontece frequentemente é que o sujeito vai retardando o tratamento, aí chega num ponto que, para ele não prejudicar-se mais ainda, é preciso dar um freio de arrumação farmacológico. E aí a dosagem, às vezes, precisa ser mais forte, precisa haver uma composição de fármacos para que a pessoa segure um pouco, digamos assim, o radiador comece a funcionar melhor para o sistema dar uma esfriada, e aí você vai desmamando e tirando. Isso um médico, um psiquiatra, nós temos bons psiquiatras na cidade, pode fazer isso. Agora, junto com isso, é fundamental, do meu ponto de vista, uma terapia de apoio. Porque a terapia de apoio ajuda você a trabalhar as razões que não são médicas, que não são clínicas. Porque uma das coisas que a gente precisa aprender é o seguinte, veja, do mesmo jeito que eu estar com febre abate a minha emoção abatida também produz febre. Tanto é que existem as febres emocionais. Então, poucas pessoas pensam o seguinte: o meu corpo afeta a minha mente, mas a minha mente também afeta o meu corpo. Então, do mesmo jeito que eu tenho que tomar cuidado do corpo, eu tenho que cuidar com a mente. Tem que ter algum tipo de refrigério para as emoções. Mas, com exceção de severos transtornos de desassociação de personalidade, perda da realidade completa, sintomas psicóticos severos, sem tratamento, todos os transtornos mentais hoje, a psiquiatria, a psicologia tem sido uma área que mais tem se desenvolvido junto com as ciências médicas do cérebro nos últimos tempos. Então, cada vez mais é possível ajudar a pessoa, sabe? Temos mais uma pergunta desse lado aqui? Não, já foi, né? Acho que o próximo é Aruanã. Trouxe o... Pastor Robson, tudo bem?
Tudo bom, Alcides? São situações distintas, ansiedade e depressão. Mas uma ansiedade maltratada pode levar a uma depressão profunda? Excelente pergunta que você me faz, porque a ansiedade é um dos sintomas da depressão. É curioso, né? Porque as pessoas imaginam assim, o deprimido, o cara todo desanimado. Como é que um cara todo desanimado está ansioso? É porque normalmente a gente associa a ansiedade à agitação. Mas a pessoa pode estar absolutamente plácido diante de você, sem nenhuma reação emocional e vivendo uma situação extremamente ansiolítica. Como? Porque ele, na verdade, ele está internalizando tudo isso. Então, ele acaba alimentando a depressão pela ansiedade dele. Então, sim, a ansiedade pode ser um sinal de depressão e, sim, a depressão pode alimentar a ansiedade. Isso, quando está um manejo terapêutico, é possível perceber qual é a doença de base. Doença de base é aquela ideia de que quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, por exemplo, se uma pessoa tem tendências a transtornos depressivos, é mais provável que ela desenvolva ansiedade como fato, como decorrente disso. Mas digamos que a pessoa não é, e aí ela desenvolve, ela é mais ansiosa por outras razões, e aí, quando nessa ansiedade, aqui que é importante, para homens principalmente, quando nessa ansiedade os resultados que ela obtém não são satisfatórios, aí ela se abate. Vamos dar um exemplo. O sujeito é super ansioso, trabalhador, aquele cara que é ligado 220, é um peãozinho, faz tudo, sempre deu certo, de repente o negócio dele começa a dar problema. Começa a se endividar demais. Começa a ter dificuldades de relacionamento, porque a cobrança da esposa ou dos filhos começa a ser mais severa. Aí o sujeito, o que é que ele faz? Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que desempenhar mais, eu tenho que correr mais, E aí ele bota gasolina e mete o pé no acelerador. Necessariamente o que ele vai fazer não vai dar o resultado que ele espera, porque às vezes o problema que ele está passando não tem a ver com a falta de desempenho dele, às vezes tem a ver com o contexto do trabalho dele, do segmento profissional, é uma série de coisas. É a hora, talvez, dele pensar, ou alguém ajudar a pensar assim, bicho, é o seguinte, está vendo a placa de retorno, não? Porque vai ter uma hora que tu não vai conseguir subir. Ninguém consegue desempenhar em alto desempenho sempre e de maneira crescente. Todos nós, em algum momento, vamos ter perda de desempenho em qualquer coisa, até em desempenho sexual. As mulheres são testemunhas disso. Tanto é que a gente se importa muito com isso e elas nem tanto, porque se a gente for jeitoso, dando um jeito, sempre consegue o que a gente deseja. Porém, veja só, ele intensifica isso aí. E na medida em que ele intensifica isso aí, o resultado não vem. O que é que acontece? O cara botou 100, não deu certo. Botou 200, não deu certo. Botou 300 de desempenho, não deu certo. Ele cai numa depressão. O que é que provocou a depressão dele? A ansiedade de desempenho. E é curioso, eu tive há muitos anos atrás, uma pessoa que desenvolveu uma surdez conversiva. Foi para o otorrino não viu nenhum problema de natureza anatomofisiológica, o ouvido tinha condição de ouvir, mas a pessoa não ouvia. Era um homem, a pessoa não ouvia. Mas ela só não ouvia do lado direito. Do lado esquerdo ela ouvia normalmente, ela tinha perda auditiva, ela não conseguia ouvir do lado direito. E isso acentuava-se principalmente nos momentos em que ela tentava repousar. Bom, terapia, vamos conversando. Em dado momento, deu um estalo e eu perguntei assim, qual é a posição que você dorme na cama? De que lado a sua esposa fica? Curiosamente, a esposa ficava do lado do ouvido direito dele. Rapaz, esse estava... Não, é brincadeira, mas pensa que é brincadeira, mas não é. O que é que acontecia? Um problema econômico muito sério, a pessoa tinha realmente quebrado na emenda, como a gente diz, e a esposa, tentando ajudar, não era que ela era ruinzinha, não, tentando ajudar, à noite, quando ele chegava, ela pedia para ele contar como é que foi o dia, aquela velha história que a mulher pede para a gente contar como foi o dia. Como é que o cara conta como foi o dia se ele está tentando botar a cabeça do lado de fora? E aí, quando ele desenvolveu o que a gente chama de neurose de conversão.
Neurose de conversão é quando alguma parte do corpo é tão afetada emocionalmente que ela deixa de funcionar como tem que funcionar. Robson, eu já tinha ouvido falar em mulher que tira o juízo, mas a audição é a primeira vez. Curiosamente, ele voltou a ouvir. Voltou a ouvir. Rapaz. Em primeiro lugar, boa noite. Louvar a Deus por sua vida. Seja bem-vinda. Primeira de muitas, esperamos, né, pastor? Obrigado, querido. Eu tenho duas perguntas, mas eu creio que a resposta vai ser breve. Primeiro, qual a correlação ou qual a relação entre ansiedade e frustração? Se uma pode levar a outra, eu acredito que sim. Se a ansiedade leva a frustração... Mão dupla, tanto uma como a outra. E se essas duas situações, a ansiedade e a frustração, elas podem contribuir positivamente para a construção da personalidade da pessoa? Não tenha dúvida. Quando eu me sinto aquém daquilo que eu poderia desempenhar e fazer, se isso não descambar para uma ansiedade generalizada, isso vai me dar impulso para melhorar. É por isso que a gente melhora. A gente melhora sempre quando chega à seguinte conclusão: rapaz, desse jeito não dá certo, não. Não aguento mais. O não aguento mais é uma angústia positiva se você convertê-la num fator motivacional. O problema é que o não aguento mais tem sido condicionado socialmente muito. Por exemplo, ter um carro novo. Rapaz, eu não aguento mais não ter um carro novo. Eu não aguento mais não poder viajar para o exterior 2 vezes por ano, como eu costumava fazer. Bom, isso é absolutamente irrelevante, amigo. Você vai poder voltar ou não, mas isso não vai fazer de sua vida mais feliz ou não. Quando esse não aguento mais se torna um ídolo, e aqui eu gostaria de colocar um elemento que é importante, especialmente para os que estão aqui, que são cristãos. Estou entendendo que o público, eventualmente, é formado também de pessoas amigas, que talvez não frequentem a igreja, ou frequentam outra igreja, ou frequentem outra religião, não há nenhum preconceito em relação a isso, mas só explicar para você. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele só tem realização plena quando ele adora a Deus e a Deus somente, por meio do seu trabalho, por meio da sua família, por meio da sua realização pessoal. Deus precisa ser aquele que Jesus falou, a quem nós amamos acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, com toda a nossa inteligência, o que nos permite amar de maneira adequada o nosso próximo e as outras coisas da vida. Quando há uma inversão e o dinheiro se torna o meu Deus, o sucesso se torna o meu Deus, o poder se torna o meu Deus, o nome disso é idolatria. Idolatria não é só aquele santo, aquela imagem. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus como o alvo que me fará feliz e completo na vida. Há 2 perguntas que você pode fazer para lhe ajudar a identificar os seus ídolos. Porque ídolos todos nós temos. João Calvino, um grande reformador, dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente está sempre querendo substituir Deus por alguma coisa ou por algo. Porque nós, apesar de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós caímos em pecado. E o que é pecado? Tentar colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Basicamente isso. Então, o que é que acontece? 2 perguntas. 2 perguntas para vocês fazerem agora. E que é importante para a estruturação de uma personalidade saudável diante de Deus. O que é que você, se perdesse, perderia todo o sentido de viver? O que é que, se você perdesse, você perderia todo o sentido de existir? Você pode responder: minha esposa. Mas a gente viúva feliz, que inclusive casou novamente. Meus filhos, eu não consigo imaginar dor maior do que eu perder um dos meus 3 filhos, mas eu conheço gente que mesmo perdendo o filho, a vida continuou porque teve que continuar. Seu emprego, seu dinheiro, seu salário, seus amigos, seu projeto, sua fama. Se isso é o que faz com que você diga assim: se eu perder, eu vou ser o homem mais infeliz do mundo, cuidado. Porque existe um grande potencial de frustração aí. E eu vou ser bem sincero com você,
em alguns momentos vai ser Deus que vai lhe dar a rasteira. Porque Deus não divide essa glória com ninguém. Ele vai balançar você, não porque ele é cínico nem sádico, mas para que você se reposicione diante dele. Ele vai até restituir o que ele tirar, mas preste bem atenção, só depois que você reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Uma segunda pergunta que você precisa fazer: o que é que eu faria tudo para obter a fim de que eu fosse realizado na vida? E quando eu digo faria tudo, inclui mentir, roubar, enganar e até matar. Às vezes a gente não pensa que há pessoas, e eu não estou falando daqueles que estão acostumados a matar, que num determinado momento da vida chegam a matar alguém. E você pergunta, como é que a pessoa foi capaz de matar alguém? É porque, na verdade, ela fez uma troca. Ela disse assim, compensa eu matar essa pessoa para eu obter isso. Quando essa troca, por exemplo, é a própria vida, isso é justificável, chama-se legítima defesa. Se alguém vem me matar, eu posso matar alguém, porque, afinal de contas, a minha vida é a minha vida, eu tenho que zelar, eu tenho que me proteger. Mas e quando, por exemplo, uma pessoa no trânsito corta você, bate no seu carro, sai do carro e lhe expõe à vergonha e lhe afronta? E você saca de uma arma e mata. O que significa isso? Significa que sua honra pessoal, sua vergonha, seu nome, sua pessoa não podem estar num estado de humilhação, de simplesmente ficar no seu carro, dar ré e sair dali para preservar a vida. O que está de mais valor ali? Você está disposto a vender o mais precioso, que é a vida, para obter algo que você julga que é mais precioso do que a própria vida. Isso se chama idolatria. Então, tudo aquilo que eu estou disposto a tudo para obter, e tudo aquilo que eu não imagino perder, senão eu perco o sentido da vida, pode ter um potencial de frustração negativa. E aí, quando eu percebo isso, aí eu tento lutar para conseguir, tem a ver com ansiedade, ou me deprimo porque não consegui. Então, aquele caminho de volta do texto que eu li precisa ser tomado. E é muito interessante porque esse caminho de volta tem um significado espiritual, porque não podemos desassociar a ansiedade, falar só do aspecto biológico, clínico, psicológico, existencial, e não falar do aspecto espiritual. Porque, como Josimar mesmo colocou, o próprio Jesus advertiu sobre isso. E qual é o aspecto espiritual? O aspecto espiritual é o seguinte, é que ou nós temos em Deus a nossa fonte inesgotável de prazer e de satisfação, que faça com que todas as outras coisas complementem, mas não substituam Deus, ou então, em algum momento, a gente vai estar colocando algo no lugar de Deus e pode ter certeza, não dá certo. Em algum momento vai quebrar na emenda, seja no casamento, na relação pessoal e assim por diante. E diga-se passagem, se quebrar na emenda e você tiver o estalo e pegar o caminho da placa de retorno para Deus, joia. Muita gente faz o caminho contrário, endurece o coração, se revolta contra Deus e contra tudo e continua naquela toada. E aí, Provérbios 29, 29. O homem que é repreendido muitas vezes sem que haja quebrantamento, será quebrado de uma vez sem que haja cura. E nós somos especialistas em dureza de coração. Homem é especialista em dureza de coração. Verdade. Walter, a última pergunta. Eu ia falar justamente que o nosso diretor fala agora hoje à noite, foi muito boa a palestra, mas eu queria perguntar assim, que eu já tive síndrome do pânico, sabe? Muito tempo. Aí busco a medicina, que eu creio na medicina, eu sou da área da médica, sou farmacêutico bioquímico, e procurei a medicina, melhorou, psiquiatra, comecei a tomar... para dormir, eu estava com pânico noturno, era o dia todinho, eu via bicho, mas fui curado por Jesus, sabe? Porque eu tomei a medicação, mas ainda vinha os problemas, só fazia dormir. Dopado e dormia, mas quando eu procurei a Jesus, eu fui liberto. Estou curado até hoje. Aí você falou agora do Filho de Deus, né? Você falou agora mais de Deus agora no fim, que a minha pergunta é justamente isso, busca os profissionais, mas tem que buscar primeiro a Deus também. Na minha concepção é muito simples. Um médico, um farmacêutico, um bioquímico, um amigo,
qualquer pessoa vai ser sempre instrumento da cura divina. Na minha cabeça é muito simples, quem cura é Deus. Você toma um remédio para dor de cabeça, eu faço assim, Senhor, se o Senhor usar esse remédio para me curar, ele vai fazer o efeito desejado. Agora, se o Senhor não abençoar esse remédio, não tem remédio no mundo que cura a minha dor de cabeça. Se eu posso usar a medicina, eu devo usar. E por que eu deixei essa parte para o final, Walter, né? Por uma razão muito simples, é porque falando para um público, num ambiente que tende a ser mais religioso do que não religioso, a gente pode escapar facilmente para a solução mágica. A gente chama na psicologia de pensamento mágico. E entenda, por favor, o conceito. Pensamento mágico é aquela ideia de que as coisas vão acontecer por alguma intervenção que não passe por mim. É um estalo, é uma crendice, é uma intervenção. E eu digo para você, a maneira ordinária com qual Deus age, ele pode agir de maneira extraordinária, a revelia da sua vontade. Mas a maneira ordinária com que Deus age é na sua vontade, nas suas emoções e na sua consciência, produzindo de dentro para fora de você a própria cura. Não é que você se cura, Deus usa tudo isso para lhe curar. E aí, quando tem uma assistência e um apoio de um profissional, de um médico, de uma comunidade, de um grupo de amigos, tudo isso é instrumento. E aí vale aquele ditado, não acendendo a vela para o diabo, qualquer ajuda que venha num momento como esse é muito bem-vinda, da medicina, da psicologia, de uma comunidade terapêutica, de amizades, de família e assim por diante. Tudo agrega, porque na hora do aperreio, obviamente que o que a gente quer é ter o resultado abençoado. E eu creio particularmente. Muita gente pergunta, como é que você concilia o pastorado com a clínica psicológica? Existem abordagens diferentes. Eu faço aconselhamento na minha igreja, no gabinete pastoral. E quando eu faço o aconselhamento do gabinete pastoral, eu atuo eminentemente como pastor, mas eu não deixo de ser pastor quando eu estou no consultório. No consultório, existe uma abordagem de você não aleijar a sua fé, ao mesmo tempo que você está atuando como profissional. Frequentemente, eu tenho pacientes aqui nesse auditório hoje que eu já identifiquei, estão comigo no consultório, sabem que eu sou pastor. Em alguns momentos fazem uma fala do tipo assim, doutor, eu acho que no meu caso só Deus mesmo, né? E às vezes as pessoas não sabem nem que eu sou pastor naquele momento. E eu normalmente, o que é que eu faço? Por que você acha que só Deus resolve? É porque é impossível? A pessoa é porque está muito difícil, é muito complicado, eu não tenho conseguido. Então você acredita que Deus pode fazer o que você não pode, não é verdade? Porque você diz que só Ele. E aí vai toda uma fala que ajuda a pessoa a desenvolver um senso de que ela também não vai dar conta sozinho. E aí eu estou ali orando pelo meu paciente, enquanto ele está falando e eu estou ouvindo, oro antes e no intervalo de um para o outro, oro. Porque eu sei que se não for Deus me usando como instrumento, não faz sentido nenhum qualquer tipo de profissão. E isso vale para você como farmacêutico e bioquímico, para um vendedor, para um empresário. A profissão da gente, a vida da gente, isso aqui, desculpe, Josimar, eu estou sendo longo, mas só para explicar para vocês como é que eu encaro. O que você faz na vida é só um pretexto que Deus está usando você de alguma forma. Você ganha dinheiro com o que você faz? Ótimo, é para sustentar a sua família, mas não é a razão maior da sua profissão. A razão maior da sua profissão é você consagrá-la a Deus para que, por intermédio da sua profissão, vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Como você vai encontrar a sua estratégia? Se você consagrar a sua profissão como uma vocação a Deus. Isso ajuda, inclusive, na ansiedade, porque aí eu descubro que eu não preciso ser o melhor na minha profissão, eu só preciso ser fiel a Deus na minha profissão. E sendo fiel a Deus, Deus vai me usar e vai me dar saúde. Amém. Isso.